Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com análise 2D e vamos trabalhar com diferentes tipos de elementos, os elementos triangulares, os elementos quadriláteros. Vamos trabalhar com efeitos térmicos também nessa aula de hoje, tá bom? Então espero que vocês possam aprender bastante aí. Vamos lá, vamos criar uma análise estrutural estática. E aí nós vamos importar a geometria, que é uma geometria simples. É um retângulo com 1 metro de lado. Tá? Se você quiser desenhar, você pode desenhar também facilmente no Space Clay essa geometria. Então eu vou desenhar rapidamente aqui, mas você pode importar a geometria caso ela esteja disponível aí no seu repositório, tá bom? Então, aqui no Space Clay nós vamos selecionar um plano de esboço, que é o plano XY. Vamos clicar aqui para olhar diretamente para esse plano. Vamos criar um retângulo. E aí você pode digitar 1000, aperte a tecla Tab. E aí você vai digitar 1000 de novo. Confira se as suas unidades estão em milímetros, tá bom? Senão, você tem que fazer essa conversão para que não tenha 1000 metros, né? E sim 1000 milímetros aqui de lado aqui no nosso retângulo. Vamos finalizar aqui o nosso esboço, tá bom? E aí agora nós já temos definido aqui a nossa superfície. Se você clicar aqui, tá? Ela não tem nenhuma informação de espessura. Você pode definir espessura como sendo 1, por exemplo, tá? 1 milímetro, e aí dá Enter. Como a nossa análise é no plano, essa espessura não vai fazer muita diferença, tá bom? Bom, nós vamos salvar aqui a nossa geometria. Então, vou colocar aqui, salvar como. Vamos chamar ela de plate. E agora vamos fechar. Em seguida, antes de nós abrirmos o model, nós precisamos olhar aqui as propriedades da nossa geometria, tá? E escolher que o nosso tipo de análise é um tipo de análise 2D. Então, aonde está escrito aqui 3D, nós vamos selecionar para 2D. Se esse conjunto de informações não estiver disponível para você, basta você clicar com o botão direito em Geometria. Depois você pode clicar aqui em Properties. E aí vai abrir essa barra aqui do lado para você, tá? E aí você pode fazer a mudança de 2D para 3D. Então agora que nós selecionamos, de 3D para 2D. Então agora que nós selecionamos que vamos fazer uma análise 2D, vamos dar 2 cliques aqui em Model. E aí o ANSYS Workbench vai abrir o Mechanical. Então essa é a nossa placa retangular aqui, tá bom? No plano X e Y, tá bom? E agora nós vamos verificar aqui alguns aspectos da geometria.
primeiro deles, se você clicar aqui em Geometry, tá bom? Nós precisamos selecionar qual é o tipo de comportamento no plano que nós desejamos para a nossa análise. Então aqui temos Plane Stress, temos axis simétrico, que não é o nosso caso, Plane Strain. Então nós vamos selecionar aqui o Plane Strain, tá bom? Foram os elementos que nós desenvolvemos na sala, né? Na sala de aula. Continuando aqui, agora nós podemos até clicar aqui em Surface, né? E aí nós vamos ver quais são as propriedades dessa superfície. Então ela é flexível, tá? Ela está com material definido por padrão pelo ANSYS, que é o Structural Steel. Depois, se você quiser, você pode adicionar outros materiais aqui, tá? Ela possui a capacidade de modelar efeitos não lineares e efeitos térmicos. Então, isso é importante para nós, tá bom? Bom, próximo passo aqui, vamos gerar a malha. Então, clicando aqui sobre o ícone Mesh, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a ordem dos elementos. Os elementos que nós desenvolvemos em sala de aula são os elementos do tipo linear. Se você deixa o ANSYS escolher, normalmente ele vai escolher elementos quadráticos, tá bom? E não os elementos lineares, porque os elementos quadráticos tendem a ter uma performance melhor, né, do que os elementos lineares. Mas, de início, nós vamos selecionar os elementos lineares, tá? E depois vamos comparar a resposta que nós obtemos aqui com os elementos quadráticos. Bom, e o tamanho do elemento, o element size, tá? O tamanho padrão dele aqui é 125 milímetros. A nossa geometria aqui, ela tem 1000 milímetros de lado. Então, o que nós vamos fazer aqui, nós vamos realizar a primeira análise com apenas 2 elementos. Então, digite aqui 1000 como sendo o tamanho do elemento, tá? E aí aqui, para que nós utilizemos elementos triangulares, nós precisamos escolher um parâmetro aqui. Você pode selecionar o método, e aí ele vai te dizer também se você quer elementos triangulares ou elementos quadriláteros, mas nós vamos escolher aqui o Face Meshing, tá bom? Então, ele pede uma geometria, nós vamos selecionar aqui a nossa placa, depois vamos clicar aqui onde está escrito No Selection e vamos clicar em Apply. Então, a nossa placa aqui é a superfície a qual nós vamos aplicar essa técnica de Face Meshing. E aqui nós temos o método, tá? Que é como nós vamos escolher se elementos triangulares ou quadriláteros. Nós vamos selecionar aqui os elementos triangulares, tá bom? Bom, agora nós podemos gerar a malha aqui e nós vemos que a malha que nós temos, né, tem apenas 2 elementos. Nós fizemos isso de propósito. Depois nós vamos olhar também como que refinar a malha vai alterar o resultado, mas por enquanto vamos analisar algumas coisas apenas com esses 2 elementos aqui. Vamos aplicar as condições de contorno da nossa estrutura. É um problema bem simples, mas que ele vai servir para nós analisarmos muitos aspectos diferentes que nós já aprendemos até aqui. Então vamos aplicar agora a nossa primeira condição de contorno, que é uma condição de contorno essencial ligada aos deslocamentos. Clicando com o botão direito aqui em Static Structural, inserir Displacement, nós vamos selecionar aqui a capacidade de selecionar vértices. Vamos escolher esse primeiro vértice aqui, superior do canto esquerdo. E nós vamos aplicar. Agora, nós vamos restringir
o deslocamento x e o deslocamento y desse vértice. Vamos agora criar uma outra condição de contorno de deslocamento no vértice de baixo, tá bom? E nós vamos restringir aqui apenas o deslocamento na direção x. Por fim, nós vamos criar mais uma condição de contorno de deslocamento e selecionar o nó inferior à direita da nossa estrutura, esse aqui. E vamos restringir apenas o deslocamento y. Bom, nós temos as três condições de contorno de deslocamento, né? A, B e C, e agora nós vamos inserir a condição de contorno de carregamento mecânico. Então, carregamento mecânico, a gente vai criar uma força pontual, tá bom? E a gente vai definir essa força pelas suas componentes. A componente na direção x vai ser 0 e a componente na direção y vai ser menos 5.000. Então, essas são as condições de contorno do nosso problema. E aí agora nós vamos resolver aqui a nossa análise, tá bom? E vamos solicitar algumas saídas. Vamos solicitar a saída dos deslocamentos em módulo, né? O módulo total dos deslocamentos aqui, módulo dos deslocamentos. Vamos solicitar aqui também uma saída em tensão, tensão normal. E vamos solicitar mais uma saída de tensão normal. Mais uma saída de tensão agora normal. E por fim, uma saída de tensão de cisalhamento. E agora o que nós vamos definir? A primeira tensão normal vai ser na direção x, então ela está definida aqui, a orientação, direção x. Nós podemos renomear aqui essa tensão como SX, e aí nós vamos saber que ela é a tensão na direção x. Clicando com o botão direito, clicando aqui em Rename, você pode escrever aqui SY, então vai ser a tensão normal na direção y. E aí, para eu solicitar aqui a resposta na direção y, vamos selecionar aqui a orientação eixo y, y-axis. Por fim, vamos renomear aqui, vamos colocar SZ e selecionar que nós queremos a tensão normal no eixo Z. E a tensão de cisalhamento no plano, ela só é dada no plano XY por ser um problema por definição 2D. Tá? Então agora nós vamos clicar com o botão direito aqui em Static Structural, vamos pedir para resolver o problema. Talvez no seu solver, né, você receba algum tipo de aviso em relação à quantidade de núcleos, né, que você usa para a solução. Então, se você resolve com um núcleo apenas, você tem poucos elementos, você não tem nenhum tipo de warning. Se você está utilizando mais núcleos, por exemplo, 4, tá? Se você tiver um computador que tem vários núcleos, você pode limpar essa aqui a solução, vamos resolver novamente, e aí você pode receber esse warning aqui, que o número de elementos é menor do que o número de núcleos. Ainda assim ele consegue resolver, tá? Mas você vai ficar tendo esse warning. Então, para que você não tenha isso, você pode vir aqui em solução e diminuir o número de núcleos. Quando você estiver utilizando vários elementos, aí pode deixar, né, vários núcleos aí para sua solução ser mais rápida. Bom,
E aí o que nós temos aqui de informação? Temos o deslocamento em módulo, olha só que interessante. Então, essa é a nossa estrutura deformada após o carregamento mecânico. Essa aqui é a animação, então se você clicar aqui em Graph, né, aqui embaixo, e der o play na animação, você consegue ver a solução se deformando aqui. Você pode pedir também para ele mostrar a estrutura não deformada, que seria essa linha aqui, e a estrutura deformada, tá? Então você consegue observar aqui a animação da deformação mantendo a estrutura não deformada. Voltando aqui para a nossa configuração inicial, que mostra, né, as arestas e os elementos, vamos analisar as tensões aqui. Então a tensão na direção X, ela está sendo mostrada como algo que tem um gradiente. E isso aqui não está correto do ponto de vista matemático. Por quê? Porque nós deduzimos que o elemento triangular ele tem apenas um valor de tensão dentro do elemento. Então, por que isso está acontecendo aqui? Isso está acontecendo porque nos nossos resultados aqui, nós temos uma display option aqui que está selecionada como averaged, quer dizer, ele está fazendo uma média. E a gente não quer isso, a gente quer a solução sem média. Tá? E nós vamos então avaliar esse resultado aqui. Agora sim, nós temos apenas dois valores de tensão. E nós podemos comprovar isso, né? Não só pelo gráfico de cores aqui ao lado, mas se você quiser fazer um probe, tá? Você vai analisar o valor, né? E aí se você clicar aqui em Snap, à medida que você vai arrastando aqui, seus valores vão mudando. Mas ele está mostrando os valores só aonde? Nas arestas aqui, né? Nos nós. Não está mostrando no meio do elemento. Então você tira essa opção Snap e aí você vai andando no meio do elemento e vai vendo que esse elemento, independente de onde você esteja, só tem um valor de tensão σx e um valor de tensão sigma x também no outro elemento, tá? Clicando aqui em SY, vamos analisar a tensão na direção Y. Então, novamente, ela está com aquela opção, né, de média. Então, nós vamos tirar essa visualização em formato de média e também vamos tirar na direção Z. Opa. Vamos avaliar todos os resultados e vamos ver o que aconteceu. Então, na direção Y, só temos aqui, né, um valor de tensão novamente, tá, para um elemento e outro valor para o outro elemento. E na direção Z também. Mas se o nosso problema é 2D, por que ele tem tensão na direção Z? Porque nós selecionamos a hipótese de plane strain. Plane strain implica em não ter deformação na direção Z, mas é possível termos tensão na direção Z. E a hipótese que anularia a tensão na direção Z é a hipótese de plane stress. Vamos conferir se a deformação na direção Z é zero. Então vamos clicar aqui em Solution, vamos inserir um resultado agora de deformação, que em inglês é strain. E nós vamos selecionar aqui uma deformação normal. Vamos selecionar que nós desejamos que seja mostrada a deformação normal na direção Z, tá bom? E sem média. Então, vamos avaliar aqui todos os resultados. Temos aqui, clicando nessa
deformação normal strain na direção Z, que o resultado é 0. Então, isso está de acordo com a hipótese de plane strain. Tá? A tensão de cisalhamento, novamente, só pode ter um valor no nosso elemento. Então, ela está com um gradiente de cores, porque está com essa opção de averaged aqui. Nós vamos tirar isso, vamos obter o resultado sem essas médias. E aí nós temos apenas um valor de tensão de cisalhamento no plano para o elemento todo. Isso acontece quando nós utilizamos elementos triangulares lineares, tá bom? Agora, vamos verificar um outro ponto, que é a utilização de elementos triangulares quadráticos. Então, elementos triangulares quadráticos. A única coisa que nós vamos fazer é mudar de elemento linear para elemento quadrático. Então, vamos registrar aqui qual foi o resultado na captura de tela. Então, só para que nós analisemos, né, a diferença dos valores. Nós temos aqui a resposta para o elemento linear, né, na tensão no plano. E agora nós vamos aqui na nossa malha e vamos clicar em Mesh. Vamos mudar a ordem do elemento para a ordem quadrática. E aí vamos clicar aqui em Static Structure, vamos mandar ele resolver. Ele vai refazer a malha. Então, agora a nossa solução, vamos lá olhar o nosso sigma, o nosso tal xy, né? Nossa tensão de cisalhamento no plano, e o que nós temos aqui? Nós temos uma aresta que agora ela não é mais reta, né? Ela se deforma. Isso não acontecia na aresta do elemento triangular linear. E a nossa opção aqui continua unaveraged. Então, o que está acontecendo agora? Quando nós selecionamos que gostaríamos de usar um elemento triangular quadrático, um elemento de segunda ordem, nós estamos dizendo agora que nós temos a capacidade de ter uma variação aqui das nossas tensões, tá bom? Para que isso seja verificado, vamos clicar em Probe, e aí a gente vai passando com o mouse aqui, ó, dentro do nosso elemento. Nós vemos que existem vários valores diferentes para essa tensão. E uma coisa que nós conseguimos observar também é a forma, que é bem diferente, né? Inclusive tendo aqui os pontos, né, de flexão nas arestas. Bom, vamos analisar agora os valores. Então, o valor de tensão máxima de cisalhamento aqui deu 2,53 positivo e menos 4,591 negativo, né? E aqui antes estava como? Menos 2,52 o valor mínimo e menos 0,64 o valor máximo. Então, nós temos uma grande diferença aí na hora do cálculo das tensões. Tá bom? Por isso é bem considerável qual tipo de elemento você vai utilizar para resolver o seu problema. Bom, agora que nós já vimos a diferença entre o elemento triangular e o elemento linear, vamos voltar para o elemento linear, tá bom? E vamos analisar agora essa estrutura sob carregamento térmico. Isso é uma coisa muito importante, porque nem sempre a gente vai estar só com carregamentos mecânicos. No nosso curso nós já vimos que é possível também resolver problemas com carregamento térmico, ou seja, a nossa estrutura está submetida a um gradiente de temperatura. Bom, então, para que a gente insira o carregamento térmico, vamos remover aqui, em primeiro lugar, o mecânico, vamos suprimi-lo. Nós não vamos deletá-lo, apenas
ele não será levado em conta na nossa análise. E agora vamos inserir uma condição térmica. Para que nós possamos inserir, precisamos selecionar a geometria. Nós vamos selecionar a placa toda, tá bom? E essa condição térmica, então, ela é colocada aqui, né, a magnitude 22 graus. Só que se nós olharmos nessa tabela, no tempo zero, tá? Ou seja, no início, na nossa condição inicial, era como se nós tivéssemos o nosso material a 22 graus e na condição final nós teríamos o nosso material a 22 graus. Então não tem delta de temperatura. Para que haja delta de temperatura, nós precisamos colocar um valor aqui que seja maior do que 22. Então, digamos que nós desejemos que haja um delta de temperatura de 100 graus. Então, nós precisamos colocar aqui 122. Então, agora o nosso ΔT ele é igual a 100 graus Celsius. Tá bom? Agora, a gente vai resolver novamente o problema. Vamos resolver aqui. E aí, vamos analisar agora o nosso deslocamento total. Olha só o que aconteceu, como está bem diferente, né? Então, essa aqui é a animação do nosso elemento se deformando sob efeito de temperatura. Interessante, né? Vamos colocar agora, vamos exibir a condição não deformada e a condição deformada. Então foi isso aqui que acabou acontecendo. Tá? Vamos analisar as tensões agora. Tensão na direção X. Tem tensão na direção X. Tem tensão na direção Y. Tem tensão na direção Z. Novamente porque estamos lidando com um elemento de plane strain, estado plano de deformação. Então, sim, há tensão na direção Z quando nós temos um aporte térmico aqui nesse tipo de problema. Tá bom? Vamos analisar a tensão de cisalhamento. Também temos tensão de cisalhamento, né? E não temos aqui um valor, vamos dizer assim, apreciável de deformação. Tá bom? Aqui é a Normal Elastic Strain. Talvez esse valor aqui ele esteja mostrando a deformação, não a deformação total, mas sim a deformação mecânica. Por isso que ele está dando um valor que é diferente de zero. Deixa eu ver se é possível a gente colocar strain, thermal strain. E aí vamos colocar vamos analisar essa thermal strain aqui. Se você for pegar a deformação térmica, ela é o oposto dessa outra deformação que deu diferente de zero. O que significa? Se eu somar essas duas, a deformação final na direção Z vai dar zero. Tá bom? Perdão, aqui é na direção Z. Aqui, retrieve this result. Então, a deformação térmica na direção Z é 0,0012. E a deformação normal na direção Z é menos 0,0012. Quando eu somo essas duas, o resultado tem que dar zero para que eu respeite a hipótese de plane strain. Então está tudo certo. Só que a gente precisa entender que aqui, quando nós estamos selecionando a deformação normal, ele está exibindo a deformação mecânica, a deformação que causa tensão, tá bom? E a deformação térmica, né, no caso na direção Z, é aquela que tenderia a acontecer e por conta dela está se gerando uma tensão por conta da hipótese de plane strain. Bom,
Vamos fazer aqui uma mudança nas nossas condições de contorno para nós avaliarmos como esse problema aconteceria numa expansão livre aqui. Tá? Então, para isso, vamos remover aqui a nossa hipótese de deslocamento 3. Então, vamos remover, tá? Vamos apenas suprimir. Ela não será levada em consideração na nossa análise. E vamos resolver o problema novamente. Agora, nós conseguimos ver facilmente a nossa estrutura antes do aporte térmico, mostrado aqui por essa linha preta, e o resultado da deformação. Então, agora a nossa estrutura está se expandindo livremente. O que isso traz como resultado? Que nós não teremos tensões na direção X. Olha só o tamanho disso. E elevado a menos 14. Então, isso é zero. Tá? Um zero numérico aí. Na direção Y também. E na direção Z? Na direção Z, a tensão. Por quê? Porque nós temos uma condição de plane strain. E essa tensão está surgindo por conta da restrição de não haver deformação na direção Z. Tá? Ela é causada por essa tensão, por essa deformação mecânica aqui, que ela é o oposto da deformação térmica. E a deformação de cisalhamento é zero também. Tá? Não tem deformação de cisalhamento em uma expansão livre. Tá bom? Então, nós já vimos aqui coisas muito importantes, né, a respeito disso. Vamos mudar aqui a nossa análise para ser uma análise de plane stress. E vamos ver o que vai mudar aqui, tá bom? Então, vamos vir aqui em Geometry. E aí nós vamos mudar o nosso 2D Behavior, comportamento 2D, para plane stress. E aí, então, vamos resolver aqui o nosso problema novamente. Na hipótese de plane stress, a tensão σz, a tensão na direção Z, a tensão normal na direção Z precisa ser zero. E agora ela é zero. Então, tá ok. Está de acordo com a nossa hipótese de plane stress. E a deformação? A hipótese de plane stress não fala nada sobre a deformação, ela fala sobre a tensão. Então, vamos olhar aqui a deformação normal na direção Z. Essa é a deformação mecânica e ela é zero. E a deformação térmica? Ela continua sendo 0.0012. A deformação térmica não é afetada pela hipótese de plane stress ou plane strain. Tá bom? Nesse problema aqui 2D. Porém, quando nós restringimos o nosso problema para plane strain, nós fazemos com que haja uma restrição na deformação em Z. Então, ocorre essa deformação normal elástica para compensar a deformação térmica. No plane stress, não há restrição para a deformação na direção em Z. Então, o que acontece aqui é que nós temos uma deformação térmica, mas a deformação mecânica é zero. Tá bom? Então, temos uma expansão livre na direção Z. Ok, pessoal? Beleza? Até aqui. Bom, temos apenas valores nulos aqui, são zeros numéricos, né? Valores muito, muito baixos de tensão σx, σy, σz. Σz é 0, 0 mesmo. Né? E esses aqui também são praticamente zero. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos reativar a nossa condição de contorno 3 aqui. Então, vamos colocar unsuppress e vamos resolver o problema novamente. Agora,
nós vamos ver que a nossa estrutura possui uma deformação que não é mais uma expansão livre causada pela temperatura, e temos então tensão na direção X, temos tensão na direção Y, temos zero de tensão na direção Z, porque ainda estamos em plane stress, temos tensão de cisalhamento no plano, temos quase nada aí, né, de deformação. Isso aqui, na minha opinião, isso aqui também acaba sendo um zerozinho numérico, né, e temos a nossa deformação térmica aqui, tá bom? Bom, então, vamos fazer o que agora? Vamos combinar o carregamento mecânico com o carregamento térmico. Então, vamos voltar aqui, né, com a nossa força. Vamos resolver o problema novamente. Então, agora a força e a condição térmica estão atuando ao mesmo tempo. Tá? Então, os valores mudam aqui, mas a nossa hipótese de plane stress continua sendo respeitada. Tá bom? E a deformação térmica não é afetada pela força, ela vem só por conta do gradiente de temperatura. Para finalizar, vamos agora mudar o tipo de elemento. Nós analisamos até agora os resultados com elementos triangulares, certo? Vamos analisar agora a resposta da nossa estrutura com elementos quadriláteros. Então, apenas um elemento quadrilátero. Nós já vimos que o elemento quadrilátero nós deduzimos para o elemento linear, né, a sua matriz de rigidez. Então, aqui nós vamos continuar mantendo linear e vamos mudar aqui agora o método no face meshing para quadriláteros. Vamos resolver aqui novamente a nossa análise. E, analisando aqui os resultados, nós temos uma resposta diferente para os valores de tensão, tá? E temos uma tensão que ela tem um gradiente linear aqui dentro. A nossa opção continua sendo unaveraged, tá? Aqui. Então, nós não estamos tendo nenhum tipo de média para cálculo das tensões, mas como o elemento quadrilátero ele possui uma variação de tensão e deformação linear dentro da estrutura, nós vemos aqui que há esse gradiente, né? Esse gradiente linear aqui dentro, tá? Então, isso faz parte do nosso elemento quadrilátero. Ele não tem apenas um valor de tensão, mas ele tem uma distribuição linear de tensão e deformação aqui dentro, bem como uma distribuição linear de deslocamentos. Tá? Os deslocamentos também variam linearmente aqui dentro. Tá? Isso é muito, muito importante. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos analisar como que a solução muda refinando a malha. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos tirar aí, vamos atualizar o nosso print, tá bom? E vamos guardar agora a informação do valor de deslocamento para um elemento só quadrilátero. Vamos agora vir aqui em Mesh e no Element Size nós vamos colocar 500. Isso vai nos dar uma malha com metade do tamanho de elemento. Isso vai dividir a nossa placa em 4 elementos. Tá bom? Agora vamos resolver aqui o nosso problema e vamos analisar as respostas.
Então aqui nós conseguimos ver que temos diferentes elementos, né? Vamos mostrar os elementos aqui. Então olha só, desse primeiro elemento, a tensão σx ela tem, vamos ver aqui se tem alguma variação. Existe uma variação, mas ela está toda dentro de uma determinada faixa de cor aqui, que está entre -4 e -26. Então, está todo mundo sendo representado com a mesma cor, que é essa faixa de cor aqui. Tá? Já aqui não, ó, temos um gradiente, tá? E os elementos agora estão... O mesmo elemento tem um gradiente linear, mas ele está variando dentro dessa escala de cor aqui. Então, esse elemento não quer dizer que ele só tem um valor de tensão, mas é que todas as tensões estão dentro da mesma faixa que é representada por essa cor aqui. Tá? Aqui também eu tenho um gradiente de tensão linear, aqui também. Isso na direção x, na direção y. Na direção z, como temos plane stress, a tensão é zero. A deformação de cisalhamento, olha só que interessante. Para cada elemento ela só vai ter um valor. Muito interessante isso aqui, hein? E para a nossa deformação normal na direção z, né, ela também tem um valorzinho bem baixinho. Plane stress. E aqui temos a deformação térmica, que não é afetada, né? Então, refinar a malha aqui não mudou em nada o valor da deformação térmica. É muito importante a gente entender isso também, tá bom? Quando nós estamos com um problema 2D no plano, né, e nós aplicamos um gradiente de temperatura para toda a estrutura, refinar a malha não vai afetar. Agora, se você aplicasse um gradiente de temperatura somente numa aresta, se você aplicasse um gradiente de temperatura somente em um elemento, né, ou em uma região da sua estrutura, aí sim, refinar a malha teria algum impacto, tá bom? Mas como nós estamos aplicando o gradiente à estrutura inteira, toda a estrutura está se dilatando com o mesmo gradiente de temperatura, então refinar a malha não vai alterar em nada deformação térmica, tá bom? Bom, para finalizar, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar o nosso comportamento para plane strain, tá? E agora nós vamos diminuir mais ainda, né, o tamanho do nosso elemento. Vamos colocar 200 como tamanho de elemento aqui. Vamos resolver, ele vai refazer a malha. Então agora, como nós mudamos para plane strain, olha só o que acontece aqui. A deformação térmica não muda, tá? É o mesmo valor. Porém, vai aparecer a deformação mecânica contrária para fazer o quê? Para compensar a deformação térmica na direção z. E aí a deformação total vai ser zero. E as nossas tensões? Elas mudaram. Mas como a gente refinou a malha, o que aconteceu também? Os resultados dentro dos elementos eles vão mudar. E nós estamos percebendo que os gradientes estão muito mais acentuados quando eles estão próximos da condição de contorno essencial. Tá? Aqui, aqui e aqui. Já esses elementos que estão aqui no meio, tá? Eles não têm um gradiente tão grande na tensão. Eles têm variação, ó, aqui dentro a tensão varia, mas o gradiente, né, a intensidade da variação aqui é muito maior do que aqui. Então, quanto mais a gente se afasta das condições de contorno de deslocamento, menor é o nosso gradiente de tensão. Vamos finalizar aqui refinando bastante a nossa malha, tá? Colocando aqui elementos de tamanho 50.
e vamos resolver novamente o problema. Então, vocês podem ver como a nossa malha está muito mais refinada e como que a nossa resposta aqui, né, nós temos aqui um gradiente de tensão que ele é muito mais intenso próximo das condições de contorno, tá? Se nós dermos um zoom aqui, então aqui, ó, esse elemento tem um grande gradiente de tensão. Já quando a gente está longe das condições de contorno de deslocamento, nós não temos um gradiente significativo aqui, tá bom? De tensão ao longo da nossa estrutura. Então, é importante a gente se atentar a isso também, né? Quanto mais longe das condições de contorno, de deslocamento e de força concentrada, por exemplo, as tensões elas vão se normalizando, elas vão se homogeneizando aqui, tá? Não tem um gradiente tão grande. Bom, por hoje, pelo assunto de hoje, é só. Espero que vocês tenham aprendido vários conceitos que nós vimos lá na sala de aula e como eles são importantes aqui dentro na hora de ter a consciência de como fazer uma análise, ter a consciência de que tipo de elemento escolher, como que haverá um determinado tipo de concentração de tensão próximo às regiões aonde você vai restringir deslocamentos, tá? Também como que implica se você vai escolher um elemento de plane stress, se você vai escolher um elemento tipo plane strain, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de você fazer a sua análise. Por mais que seja uma análise simplificada no plano, ainda tem muita coisa para a gente definir, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.